Fale para eles sobre o meu amor. Meu querido irmão e irmã, alguns dias atrás em oração eu perguntei ao Senhor: meu Deus, o que o Senhor gostaria que eu falasse para o seu povo, para as pessoas que estão ouvindo essas mensagens? E Ele falou exatamente isso: fale para eles sobre o meu amor. E confesso a vocês, irmãos e irmãs, essa revelação do amor de Deus mudou a minha vida. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como acreditar no amor de Deus? O amor de Deus é uma experiência que nos fortalece à medida que partilhamos, à medida que dividimos aquilo que acreditamos. Quanto mais falamos sobre o amor de Deus, mais teremos a oportunidade de experimentá-lo em nós. Para chegar à experiência do amor de Deus, precisamos passar por um processo. Não é da noite para o dia. Há um processo humano a ser vivido. É preciso que retiremos os obstáculos que foram colocados no caminho, ou aqueles que são próprios do nosso jeito de ser, do nosso caráter. Alguns foram colocados e outros já estavam em nós. Nós trazemos uma herança genética. Podemos trazer em nós um jeito de ser do pai, da mãe ou da mistura de ambos. E alguns detalhes desta personalidade podem nos causar dificuldades de acreditar num Deus amor. Por isso, precisamos sempre ser colocados à luz desta convicção, pois a convicção nos ajuda a esclarecer no que acreditamos realmente. Nossa fé diz que Deus é amor, e ouvimos isso diversas vezes, corriqueiramente, tantas vezes. Mas eu te pergunto, você já experimentou esse Deus de amor? Por que estou dizendo que para experimentar o amor de Deus, precisamos passar por um processo? Porque nós, como pessoas, precisamos amadurecer para chegar a ter a capacidade de amar. Nascemos individualistas. Quando olhamos para uma criança, há muito pouco espaço de generosidade, pois ela ainda não tem a maturidade para compreender o mundo, compreender o outro como desdobramento dela ou como não desdobramento dela. A criança olha para todos e interpreta como uma continuidade dela mesma. Somente à medida que ela vai compreendendo e criando maturidade é que ela começa a compreender que os pais, os irmãos, até mesmo os brinquedos não são uma continuidade dela. Quando olhamos para uma criança, visualizamos um poço de egoísmo, e não porque ela está errando, mas sim amadurecendo. É por isso que a criança, quando não é orientada com relação a esse egoísmo, ela levará uma vida egoísta, sem perceber que está sendo, porque ela não teve a oportunidade de ser educada para partilhar. Claro que existem exceções, crianças que não são tão egoístas, que já trouxeram uma herança genética que as favorece, mas mesmo assim, elas precisam aprender sobre o valor da generosidade. Por que uma criança é egoísta? Porque faz parte desse processo, nesta primeira infância. Ela está centrada nas suas necessidades. Quando ela tem fome, ela grita, chora. E não adianta dar desculpas para ela, pois ela não tem maturidade para entender. Somente quando ela vai sendo educada adequadamente é que ela compreenderá. Experimentamos um pouco desta criança em nós, quando não sabemos esperar pelo tempo das coisas, pelo tempo de Deus. Ficamos imaturos, nos mostramos imaturos, quando não sabemos esperar o tempo oportuno. Falamos por vezes
queremos aqui e agora. Isso é bem típico das crianças, que ainda não compreenderam que nem tudo será de acordo com a sua vontade. Para se chegar à compreensão do amor de Deus, é necessário passar por este processo, por este amadurecimento. Num primeiro momento, não teremos condições de compreender este amor, pois não estamos preparados para isso. Não temos maturidade suficiente, pois precisamos raciocinar para compreender. Se não temos esta capacidade para perceber, será difícil. Não adianta chegar para uma criança que não entende o que você está falando e falar do amor de Deus para ela. A criança pode até compreender mais tarde, observando outras pessoas vivendo em amor. Elas podem ter pais cristãos e, com isso, podem observar os frutos de um relacionamento saudável. A criança se espelha nos pais e começa a desejar o mesmo para si. Porém, em algum momento, ela descobrirá por ela mesma que vale a pena viver aquela experiência. É preciso muita maturidade para compreender o amor de Deus como ele é. Para chegar ao amor de Deus, precisamos passar por este processo de observação de pessoas que vivem esse amor em plenitude. Observamos o que o outro está vivendo e queremos viver também, e consequentemente imitamos. Mas isso ainda não é fazer a experiência. Essa é uma sala que antecede o que vamos aos poucos desbravando. É interessante que, por vezes, precisamos passar primeiro por um Deus justiceiro. Quantas vezes precisamos nos colocar de frente de um Deus que faz justiça de acordo com a nossa vontade? Isso é acreditar num Deus à nossa imagem e semelhança, e não ao contrário. Projetamos para Deus tudo aquilo que achamos certo. Então, se considerarmos uma determinada realidade justa, iremos fazer uma leitura desse Deus a partir de nós. Existem líderes religiosos que falam verdadeiros absurdos. Eles dizem em certas ocasiões que Deus está pesando a mão sobre determinada pessoa através de uma doença. Isso é um absurdo para nós que acreditamos na gratuidade do amor de Deus. Que uma doença possa ser uma vingança divina. Somos filhos de um Deus que não comporta vingança. Estamos à luz de um novo tempo. O caminho que usamos para chegar até o coração do Pai é o coração do Filho. Jesus é o caminho para o Pai. E para entendermos a interpretação desse Pai, precisamos passar pelo Evangelho. Existe uma passagem no Evangelho de João que já ouvimos diversas vezes, que já estamos cansados de ouvir, mas ela é propícia para a época que vivemos, tão marcada pelo ódio, pelas disputas, comparações entre religiões. Precisamos de um mundo reconciliado, respeitando as diferenças. Somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus e precisamos ter uma postura respeitosa até com aquele que está reivindicando o que para nós é uma ofensa. Jesus diz: "Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi e vos designei para dardes fruto e para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros." Neste conceito que Jesus nos dá, Ele coloca o amor humano como desdobramento do amor que Ele tem por nós. Então, é preciso que vivamos esta maturidade para compreender o que é certo ou errado.
Precisamos aprender a passar pelas fases do amadurecimento, que vai nos colocar diante de um Deus que é amoroso, de um Deus que dispensa esta visão absolutamente mesquinha que nós atribuímos a Ele, ou seja, de um Deus sobre o nosso comando. Isso acontece muito. Tratamos Deus como se fosse um empregado nosso, que faz na hora que determinamos, que faz quando pedimos, como se Ele não compreendesse o que é certo ou errado. Para chegarmos à compreensão desse Deus amor, precisamos abrir mão de tudo aquilo que é mesquinho em nós. Senão começaremos a interpretar Deus de acordo com o que achamos em nós mesmos. E o que achamos em nós é muito pouco para que compreendamos a grandeza de Deus. Existem pessoas que pensam que estão orando, mas na verdade estão dando ordens a Deus. Ainda não chegaram à experiência de um Deus amoroso que dispensa até o que falamos. Quanto mais amadurecemos para compreender Deus como uma realidade amorosa, menos necessidade temos de falar, pois quando o amor é verdadeiro, as palavras são dispensadas. A compreensão do amor de Deus muda a nossa realidade. Ficamos sensíveis ao próximo, sabemos o que o outro precisa olhando apenas para ele. Por exemplo, coloque uma mãe diante de um filho, que é o amor mais puro que podemos experimentar. É o amor mais fecundo. A mãe sabe ler as necessidades daquela criança. O amor dá essa autoridade a ela. As pessoas que se amam verdadeiramente não precisam falar muito. O amor esclarece tudo. Muito melhor do que ficar pedindo as coisas para Deus é ficar na presença dEle, diante dEle em oração, ou até mesmo contemplando a natureza. Nosso Deus nos dá o privilégio de estar na sua presença, contemplando as maravilhas que Ele criou. O amor dispensa muitos argumentos, muitos pedidos. O amor nos torna mais gratos, nos tornamos pessoas mais tolerantes e respeitosas. Nesse tempo tão marcado pelo ódio, o cristianismo soa como uma proposta de reformulação de tudo. É nosso papel, onde quer que estejamos, restabelecer os laços e não cortá-los. Nós não podemos perder a oportunidade de trazer Jesus ao mundo como Ele realmente quis estar. Nós não podemos perder a oportunidade de atualizar esta presença em nossos dias, justificando o nosso ódio, justificando as nossas intolerâncias, justificando a partir de Deus as nossas mesquinharias. Não podemos acreditar num Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos apresenta um Deus vingativo. Em nenhum momento Jesus nos coloca como instrumento de vingança. Jesus disse a Pedro no momento que ele corta a orelha do soldado: abaixe essa espada, Pedro, porque o reino será restabelecido a partir da conversa e da paz. Quando perdemos a caridade com o nosso irmão, por mais que estejamos justificados com nossos posicionamentos, nós já nos distanciamos do Evangelho, nós já deixamos de ser cristãos. Quando falamos deixar de ser cristãos, não quero dizer que abrimos mão do cristianismo que existe em nós. É que momentaneamente podemos perder a postura cristã. Precisamos nos policiar constantemente para viver esse conceito do amor, da paciência, da caridade e de tudo aquilo que é primo, parente do amor. O amor é o sentimento maior. É ele que conduz o homem bem-aventurado. É ele que faz com que as virtudes floresçam e depois vêm os sentimentos e atitudes próximos a ele, que vão formando uma vida virtuosa. Porque em última instância, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa salvação depende disso. Paulo retrata o amor em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, de uma forma maravilhosa.
Até que ele diz no versículo 2: se não tiver amor, de nada seria. Esse amor não pode ser teórico. Precisamos criar uma maturidade emocional para que possamos compreender esse amor como uma postura, um jeito de ser, que vai passar pelas nossas palavras, que vai passar pelo nosso olhar, que vai passar pelas nossas atitudes. Nunca erramos quando amamos, quando temos paciência e quando temos firmeza em nossas posturas, sem perder a caridade e o respeito. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus está nas pequenas coisas, nos pequenos gestos de bondade e nos abraços cheios de amor. Essa é a essência. A fonte de todo amor está dentro de você. Se afogue na profundidade do amor de Deus. Esse amor é a essência da vida. Quando você receber essa revelação do amor de Deus, sua vida será transformada, porque nada mais vai importar. Vou orar por você. Grande e maravilhoso Deus, durante esses dias em oração, falei com o Senhor sobre o que deveria falar com seus filhos. O Senhor me disse para falar do seu amor. No dia de hoje, Pai, peço que todas as pessoas que assistirem este vídeo tenham a oportunidade de receber de Ti essa revelação que mudou a minha vida para sempre. Quando conhecemos o seu amor em espírito e verdade, nada mais importa. Invada lares, Senhor, toque vidas, transforme famílias, cure, liberte através do poder do seu amor. Que as pessoas sejam tocadas pelo seu Santo Espírito e que realidades de vida sejam transformadas para sempre. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe.